E aí, pessoal, vamos para mais um capítulo de O Caminho dos Reis. Mas antes de começar aí, queria fazer aqui um pedido de ajuda para vocês. Como vocês sabem, a gente está numa situação meio complicada, já desde ali de final de outubro. E a gente teve ainda queda da monetização do canal lá em dezembro, e quebrou bastante as pernas. Então, quem puder dar uma força aí via Pix, eu agradeço bastante. Eu vou tentar salvar o nome aí de quem está ajudando. E assim que a gente consiga retomar o sorteio dos livros, eu não vou esquecer, eu vou colocar todos ali. Não importa o valor aí, qualquer ajuda a gente tá aceitando para salvar a situação. O nosso Pix aí é drnadriano30@gmail.com. Se puder dar uma força, eu agradeço. Que Deus abençoe, te traga o dobro de volta. E eu vou fazendo os livros conforme ideia também. Bom, vamos lá. Interlúdio 6. Uma obra de arte. Suzette, filho Valano, insincero de Shinovar, estava agachado em uma alta saliência de pedra na lateral de um antro de jogatina. A saliência havia sido feita para sustentar uma lanterna. Tanto suas pernas quanto a prateleira estavam ocultas pelo seu longo manto, de modo que ele parecia estar pendurado na parede. Tá parecendo Assassin's Creed? Havia poucas luzes por perto. Macaque gostava que Suzette permanecesse envolto no manto das sombras. Ele usava um traje preto e justo por baixo do manto, a parte inferior do rosto coberta por uma máscara de pano. Ambos haviam sido projetados por Macaque. O manto era grande demais e a roupa apertada demais. Era um péssimo traje para um assassino, mas Macaque exigia dramaticidade, e Suzette fazia o que seu mestre mandava, sempre. Talvez houvesse algo de útil na dramaticidade. Com apenas os olhos e a cabeça calva aparecendo, ele assustava as pessoas de passagem. Olhos de chino, redondos demais, ligeiramente grandes demais. As pessoas dali pensavam que eles tinham olhos semelhantes ao de uma criança. Por que isso os perturbava tanto? Ali perto estava sentado um grupo de homens com mantos marrons, conversando e esfregando os polegares e indicadores. Fios de fumaça se levantavam de seus dedos, acompanhados por um leve som crepitante. Esfregar musgo de fogo supostamente tornava a mente de um homem mais receptiva a pensamentos e ideias. Na única vez em que Suzette experimentara, ganhara uma dor de cabeça e 2 dedos com bolhas. Mas uma vez que se desenvolvia calos, a planta aparentemente causava euforia. O antro circular tinha um bar no centro, servindo uma ampla variedade de bebidas a uma variedade ainda maior de preços. As garçonetes vestiam trajes roxos com decotes profundos e abertos nas laterais. Suas mãos seguras estavam expostas, algo que os bavilandeses, que eram vorens por descendência, pareciam achar extremamente provocante. Credo. Tão estranho. Era só uma mão. Concordo. Ao redor do perímetro havia vários jogos em andamento. Nenhum deles era um jogo de azar explícito. Sem lançamento de dados, sem apostas em cartas viradas. Havia jogos de quebra-colo, brigas de siri raso e, estranhamente, jogos de adivinhações. Aquela era outra estranheza dos povos vorens. Eles evitavam adivinhar abertamente o futuro. Um jogo como quebra-colo tinha lances de jogadas, mas não apostavam no resultado. Em vez disso, apostavam na mão que possuíam depois dos lances e jogadas. Parecia uma distinção insignificante para Suzette, mas era algo entranhado na cultura. Mesmo ali, em um dos piores buracos da cidade, onde mulheres caminhavam com mãos expostas e homens falavam abertamente de crimes, ninguém se arriscava a ofender os arautos procurando conhecer o futuro. Até mesmo prever as grandes tormentas os deixava desconfortáveis. Parece um bando de pé no saco, hein? No entanto, eles não davam a mínima para caminhar sob pedra ou usar luz das tempestades para iluminação cotidiana. Ignoravam os espíritos das coisas que viviam ao seu redor e comiam o que desejavam no dia em que desejavam. Estranho.
tão estranho. E mesmo assim aquela era a sua vida. Recentemente, Suzette começara a questionar algumas das proibições que outrora seguira com tanto rigor. Como poderiam aqueles orientais não caminhar sobre pedra? Não havia solo nos seus reinos. Como mais poderiam se deslocar? Pensamentos perigosos. Seu modo de vida era tudo que lhe restava. Se questionasse o xamanismo das pedras, teria ele, então, que questionar sua natureza como insincero? Perigoso, perigoso. Embora seus assassinatos e seus pecados fossem condená-lo, pelo menos sua alma seria dada às pedras na hora de sua morte. Ele continuaria a existir, punido em agonia, mas não exilado para o nada. Melhor existir em agonia do que desaparecer inteiramente. Discordo. O próprio Maqueque percorria o antro de jogatina, uma mulher em cada braço. Sua magreza esquelética se fora, o rosto se tornara rechonchudo, como uma fruta madura depois das águas da enchente. Também se desfizera de suas vestes andrajosas de salteador, substituídas por sedas luxuosas. Os companheiros de Maqueque, aqueles que estavam com ele quando mataram Tuque, estavam todos mortos. Assassinados por Suzette sob ordens dele. Tudo isso era para esconder o segredo da Sacra Pedra. Por que aqueles orientais sentiam tanta vergonha da maneira como controlavam Suzette? Seria por medo de que outro roubasse a Sacra Pedra deles? Estariam apavorados com a possibilidade de que a arma que utilizaram tão impiedosamente fosse voltada contra eles? Talvez ele temesse que, se soubessem como era fácil controlar Suzette, sua reputação fosse prejudicada. Suzette entreouvira mais de uma conversa centrada no mistério do guarda-costas terrivelmente eficaz de Maqueque. Se uma criatura como Suzette servia a Maqueque, então o próprio mestre devia ser ainda mais perigoso. Maqueque passou pelo lugar onde Suzette espreitava, uma das mulheres nos seus braços dando risadas tilintantes. Maqueque olhou para Suzette, depois fez um gesto curto. Suzette inclinou a cabeça mascarada em entendimento. Deslizou de onde estava, caindo no chão, fazendo o enorme manto flutuar. Os jogos foram interrompidos. Homens bêbados e sóbrios se voltaram para fitar Suzette e, enquanto ele passava pelos 3 homens com um musgo de fogo, os dedos deles pararam. A maioria das pessoas no recinto sabia o que Suzette ia fazer naquela noite. O homem havia se mudado para Bournewater e aberto seu próprio antro de jogatina para desafiar Maqueque. Provavelmente o recém-chegado não acreditava na reputação do assassino fantasma de Maqueque. Bem, ele tinha motivos para sua descrença. A reputação de Suzette era incorreta. Ele era muito, muito mais perigoso do que ela sugeria. Ele saiu do antro da jogatina, subindo os degraus, passando pela fachada escurecida e saindo para o pátio. Ele jogou o manto e a máscara em uma carroça ao passar. O manto só faria ruído e por que cobrir o rosto? Era o único chino na cidade. Se alguém visse seus olhos, saberia quem era. Ele manteve a roupa preta justa. Trocá-la levaria tempo demais. Bournewater era a maior vila da área. Não levou muito tempo para Maqueque se desenvolver demais para Staplinde. Agora estava pensando em se mudar para Kinspike, a cidade onde o senhor de terras local estabelecera sua mansão. Se isso acontecesse, Suzette passaria meses nadando em sangue enquanto sistematicamente rastreava e matava cada ladrão, capanga e mestre de jogatina que se recusasse a se sujeitar a Maqueque. Isso ainda estava a meses de acontecer. Por enquanto, havia um intruso de Bournewater, um homem chamado Gava Shaw. Suzette rondou pelas ruas, desprezando a luz das tempestades ou a espada fractal, contando apenas com sua graça natural e cuidando para permanecer invisível. Ele apreciava sua breve liberdade. Os momentos quando não estava preso em um dos antros cheios de fumaça de Maqueque eram raros ultimamente. Ao esgueirar-se entre os edifícios, movendo-se rapidamente na escuridão, com o ar frio e úmido na sua pele,
quase se imaginou de volta em Shinovar. Os edifícios ao seu redor não eram de pedra profanada, mas sim de terra, construídas com argila. Aqueles sons baixos não eram os abafados gritos de alegria de outro antro de jogatina de maqueque, mas o trovão e os relinchos de cavalo selvagem nas planícies. Mas não. Em Shinovar, ele nunca sentiria aquele cheiro de lixo, um azedume reforçado e marinado por semanas. Não estava em casa. Não havia lugar para ele no Vale da Verdade. Suzette entrou em uma das seções mais ricas da cidade, onde os edifícios ficavam mais afastados entre si. Bournewater estava em uma light, protegida por um imenso penhasco a leste. Gavachol arrogantemente se instalara em uma grande mansão no lado oriental da cidade. Ela pertencia ao senhor de terras da vila. Gavachol ganhara o favor do homem. O senhor de terras ouvira falar de Maqueque e de sua rápida ascensão no submundo, e apoiar um rival era uma boa maneira de limitar desde cedo o poder de Maqueque. A mansão do senhor da cidade tinha 3 andares, com um muro de pedra cercando o terreno compacto e belamente ajardinado. Suzette aproximou-se agachado. Ali, nos limites da cidade, o solo estava pontilhado com gordos petrobulbos. Enquanto ele passava, as plantas farfalhavam, encolhendo suas vinhas e preguiçosamente fechando as conchas. Alcançou o muro e apertou contra ele. Era a hora entre as 2 primeiras luas, o período mais curto da noite, ou mais escuro da noite. A hora odiosa, como seu povo chamava, pois era um dos únicos períodos quando os deuses não vigiavam os homens. Soldados caminhavam em cima do muro, os pés arranhando as pedras. Gavachol provavelmente achava que estava protegido naquele edifício, já que era seguro o bastante para um poderoso olhos claros. Suzette inspirou, infundindo-se com luz da tempestade das esferas na sua bolsa. Ele começou a brilhar, vapores luminescentes saindo da sua pele. No escuro, isso era bastante perceptível. Esses poderes não tinham sido desenvolvidos para assassinatos. Os manipuladores de fluxos combatiam durante a luz do dia, enfrentando a noite, mas sem abraçá-la. Manipuladores de fluxo. Aquele não era o lugar de Suzette. Ele apenas teria que tomar cuidado extra para não ser visto. 10 batimentos cardíacos depois de passar pelos guardas, Suzette projetou-se para o muro. Aquela direção tornou-se embaixo para ele, que foi capaz de subir correndo pela parede da fortificação de pedra. Quando alcançou o topo, saltou para a frente, então brevemente se projetou para onde seus pés apontavam. Ele girou sobre o topo do muro em uma cambalhota. Então se projetou de volta na parede. Pousou com os pés plantados nas pedras, encarando o chão. Ele correu e se projetou para o chão novamente, caindo pelo último metro. O terreno estava coberto com montes de casca pétrea, cultivada para formar pequenas plataformas. Suzette se agachou, escolhendo o caminho pelo jardim labirintino. Havia guardas nas entradas do edifício, vigiando sob a luz de esferas. Como seria fácil correr e consumir a luz das tempestades e lançar os homens nas trevas antes de abatê-los. Mas Maqueque não havia expressamente comandado que ele fosse tão destrutivo. Gavachol devia ser assassinado, mas o método estava a cargo de Suzette. Ele escolheu um que tornava desnecessário matar os guardas. Era o que sempre fazia quando tinha chance. Era a única maneira de preservar o pouco de humanidade que lhe restava. Alcançou a parede ocidental da mansão e se projetou nela. Então subiu correndo até o telhado, que era longo e plano, ligeiramente inclinado para leste. Uma característica desnecessária em uma light, mas os orientais viam o mundo sob a luz das grandes tormentas. Suzette rapidamente cruzou para a parte traseira do edifício, até onde um pequeno domo de pedra cobria uma área mais baixa da mansão. Ele desceu até o domo, luz emanando do seu corpo. Translúcido, luminescente, primordial, como o fantasma de uma chama queimando dentro dele, consumindo sua alma.
Ele invocou sua espada fractal na quietude e escuridão. Então a usou para cortar um buraco no domo, inclinando sua espada para que o pedaço de pedra não caísse para dentro. Tocou com a mão livre e infundiu para o círculo de pedra com a luz, projetando para o céu noroeste. Projetar algo para um ponto distante como aquele era possível, mas impreciso. Era como tentar atirar uma flecha a uma grande distância. Ele deu um passo para trás enquanto o círculo de pedra se soltou e caiu para cima pelos ares, deixando um rastro de luz das tempestades, enquanto voava para além dos respingos de tinta que eram as estrelas acima. Suzette saltou para dentro do buraco. Então, imediatamente se projetou para o teto. Ele girou no ar, pousando com os pés plantados na parte interna do domo junto ao orifício que havia cortado. Da perspectiva dele, estava agora de pé no fundo de uma gigantesca tigela de pedra, o buraco cortado num ponto mais fundo, fitando as estrelas abaixo. Ele caminhou pela lateral da tigela, ajustando sua projeção enquanto avançava. Eita! Chegou o temporal. Ou a grande tormenta. Em segundos estava no chão, reorientado de modo que o domo ficasse acima dele. Ouviu ao longe um tênue som de queda. O pedaço de pedra com a luz da tempestade esgotada. Caíra no chão. Ele o apontara para fora da cidade. Com sorte, ele não teria causado nenhuma morte acidental. Os guardas agora estariam distraídos, procurando a fonte do barulho distante. Suzette inspirou profundamente, drenando o seu segundo saco de gemas. A luz fluindo dele tornou-se mais brilhante, permitindo-lhe ver a sala ao redor. Como suspeitara, estava vazia. Aquela era uma sala usada raramente, com lareiras apagadas, mesas e bancos. O ar estava parado, silencioso e embolorado, como o de uma tumba. Suzette correu até a porta, deslizou sua espada fractal entre ela e a moldura e cortou o ferrolho. Ele abriu a porta com suavidade. A luz das tempestades se elevando de seu corpo iluminou o corredor escuro do lado de fora. Logo que encontrou Macaque, Suzette tomou cuidado para não usar a espada fractal. Contudo, à medida que suas tarefas se tornaram mais difíceis, ele foi forçado a recorrer a ela para evitar matanças desnecessárias. Agora os rumores sobre ele estavam cheios de histórias sobre orifícios cortados através de pedra e homens mortos com olhos queimados. Macaque começara a acreditar nesses rumores. Ele ainda não exigira que Suzette entregasse a espada. Se o fizesse, descobriria a segunda de suas proibições. Ele precisava carregar a espada até a morte, depois da qual os xamãs das Pedras Finos a recuperariam de quem quer que o houvesse matado. Caralho, hein? Pessoalzinho sinistro. Ele se moveu pelos corredores. Não estava preocupado se Macaque tomaria a espada, e sim com a maneira como a ousadia do chefe do crime estava crescendo. Quanto maior o sucesso de Suzette, mais audacioso Macaque se tornava. Quanto tempo antes que ele parasse de usar Suzette para matar rivais menores e passasse a enviá-lo para matar fractários ou poderosos olhos claros? Quanto tempo antes que alguém fizesse a conexão? Um assassino chino com uma espada fractal, capaz de misteriosos feitos e extremamente furtivo? Poderia ser agora o infame assassino de branco? Macaque poderia atrair o rei Aletiano e grãos príncipes da sua guerra nas planícies quebradas e trazer a fúria deles a Jaqueved. Milhares morreriam. O sangue cairia como a chuva de uma grande tormenta, espessa, penetrante, destrutiva. Tô gostando da grande tormenta, hein? Ele continuou a descer o corredor em uma corrida rápida, carregando a espada fractal em uma pegada invertida estendida atrás dele. Naquela noite, pelo menos, ia assassinar um homem que merecia o seu destino. Será que os corredores estavam silenciosos demais? Suzette não vira uma alma sequer desde que deixara o telhado. Será que Gavachol fora tolo bastante para colocar todos os guardas do lado de fora, deixando seu quarto desprotegido?
Adiante, as portas dos aposentos principais estavam sem vigias e escuras no final de um corredor curto. Suspeito. Suzette se esgueirou até as portas, prestando atenção. Nada. Ele hesitou, olhando para o lado. Uma grande escadaria conduzia até o segundo andar. Ele se aproximou e usou a espada para cortar um pedaço de madeira de uma pilastra, do tamanho de um melão pequeno. Alguns golpes com a espada cortaram uma seção de cortina da janela do tamanho de um manto. Suzette voltou rápido às portas e infundiu a esfera de madeira com luz das tempestades, dando-lhe uma projeção básica que apontava para o oeste, direto à frente. Ele cortou o ferrolho entre as portas e abriu uma delas. O cômodo do outro lado estava escuro. Será que Gavachol havia saído naquela noite? Onde estaria? A cidade ainda não era segura para ele. Suzette colocou a bola de madeira no meio da cortina. Então levantou-a e soltou-a. Ela caiu para frente na direção da parede do outro lado. Envolvida no tecido, a bola parecia vagamente uma pessoa encolhida em um manto correndo pela sala. Nenhum guarda oculto o golpeou. O simulacro quicou em uma janela fechada. Então veio repousar pendurado contra a parede. Continuava a vazar luz das tempestades. Aquela luz iluminou uma pequena mesa com um objeto em cima. Suzette apertou os olhos tentando descobrir o que era. Ele se aproximou, avançando para dentro do cômodo, cada vez mais perto da mesa. Sim, o objeto era uma cabeça. Ela tinha os traços de Gavachol. As sombras causadas pela luz da tempestade davam ao rosto macabro uma aparência ainda mais sinistra. Alguém cometera o assassinato antes de Suzette. Suzette, filho Neturo, disse uma voz. Suzette se virou, girando sua espada fractal e caindo em uma postura defensiva. Uma figura estava parada do outro lado da sala, protegido pela escuridão. Quem é você? Perguntou Suzette, sua aura de luz tornando-se mais brilhante à medida que parava de prender a respiração. Você está satisfeito com isso, Suzette, filho Neturo? Indagou a voz, masculina e profunda. Que sotaque era aquele? O homem não era vedeno? Aletiano, talvez? Você está satisfeito com crimes triviais? Matar por territórios insignificantes em vilas de mineração no fim do mundo? Suzette não respondeu. Ele analisou o cômodo, procurando movimento em outras sombras. Nenhuma delas parecia estar ocultando alguém. Tenho vigiado você, continuou a voz. Você foi enviado para intimidar lojistas. Matou os salteadores tão sem importância que até as autoridades os ignoravam. Você foi exibido para impressionar prostitutas, como se elas fossem damas olhos claros. Que desperdício. Eu faço o que meu mestre ordena. Você está sendo desperdiçado, disse a voz. Não foi feito para pequenas extorsões e assassinatos. Usá-lo desse jeito é como atrelar um garanhão rixadio a uma carroça de feira. É como usar uma espada fractal para fatiar legumes, ou mais fino pergaminho como combustível para uma fogueira de água de banho. É um crime. Você é uma obra de arte, Suzette, filho Neturo. Um deus. E todo dia quer que o cobre de esterco. Quem é você? Repetiu Suzette. Um admirador das artes. Não me chame pelo nome do meu pai, censurou Suzette. Ele não deve ser maculado por sua associação comigo. A esfera na parede finalmente gastou toda a luz das tempestades, caindo no chão, com a cortina abafando sua queda. Muito bem, disse a figura. Mas você não se rebela contra esse uso frívolo das suas habilidades? Você não foi feito para a grandeza? Não há grandeza em matar, respondeu Suzette. Você fala como um cucore. Grandes homens criam comida e roupa. Aquele que acrescenta deve ser reverenciado. Eu sou aquele que toma. Pelo menos na matança de homens, como esses, posso fingir estar realizando um serviço. Isso vindo do homem que quase derrubou um dos maiores reinos de Rochar?
Isso vindo do homem que cometeu um dos mais hediondos massacres em Rochar, corrigiu Suzette. A figura bufou. O que você fez foi uma mera brisa em comparação com a tempestade de matança que os fractários cometem no campo de batalha todo dia. E isso é uma brisa em comparação com as tempestades de que você é capaz. Suzette começou a ir embora. Para onde está indo? Indagou a figura. Gavachol está morto. Devo retornar ao meu mestre. Alguma coisa atingiu o chão. Suzette girou a espada fractal para baixo. A figura havia deixado cair algo redondo e pesado que rolou pelo piso até Suzette. Outra cabeça. Ela parou de lado. Suzette estacou quando identificou as feições. As bochechas gordas estavam manchadas de sangue, os olhos mortos dilatados de choque. Maqueque. Como? Quis saber Suzette. Nós o pegamos segundos depois de você deixar o antro de jogatina. Nós? Servos do seu novo mestre. Minha sacra pedra? A figura abriu a mão, revelando uma gema suspensa em sua palma por uma corrente ao redor de seus dedos. Ao lado dela, agora iluminada, estava a sacra pedra de Suzette. O rosto da figura estava obscurecido. Ele usava uma máscara. Suzette dispensou a espada fractal e caiu de joelhos. Quais são suas ordens? Há uma lista na mesa, disse a figura, fechando a mão e escondendo a sacra pedra. Ela detalha os desejos do nosso mestre. Suzette ergueu-se e andou até lá. Ao lado da cabeça, que estava dentro de um prato para conter o sangue, havia uma folha de papel. Ele a pegou, e sua luz das tempestades iluminou cerca de 20 nomes escritos no alfabeto dos guerreiros de sua terra. Alguns traziam uma nota ao lado, com instruções sobre como deviam ser mortos. Pelas glórias interiores, pensou Suzette. Essas são algumas das pessoas mais poderosas do mundo. 6 grãos príncipes, um gerontarca selaiano, o rei de Jaqueved. Está na hora de parar de desperdiçar seu talento, disse a figura caminhando até a parede mais distante e pousando a mão nela. Isso vai causar o caos, sussurrou Suzette. Lutas civis, guerra, confusão e dor como o mundo poucas vezes viu. A gema na corrente da palma do homem emitiu um clarão. A parede desapareceu, transformada em fumaça. Um transmutador. A figura sombria olhou para Suzette. Realmente, nosso mestre determinou que você deve usar táticas similares àquela que empregou tão bem em Aletikar anos atrás. Quando houver terminado, receberá novas instruções. Então ele saiu pela abertura, deixando Suzette horrorizado. Estava vivendo seu pesadelo. Estar nas mãos de quem compreendia suas capacidades e tinha a ambição de usá-las adequadamente. Ele ficou ali por um tempo, em silêncio, muito depois do esgotamento da sua luz das tempestades. Então, reverentemente, ele dobrou a lista. Ficou surpreso por suas mãos estarem tão firmes. Ele devia estar tremendo, pois em breve o mundo inteiro tremeria.